Roraima, Minas Gerais, casa cheia, coração quentinho. Eu sou a Marilis Costa, orgulhosa presidente da Comissão de Graduação, Pós-Graduação em Pesquisa da OAB Seccional São Paulo. Tenho o prazer e a honra de trabalhar ao lado de Rafaela Reis e Lázara Carvalho em sistema de copresidência. Igualmente, tenho o prazer e a honra de ter a doutora Fernanda Darcy conosco na qualidade de coordenadora da Coordenadoria de Diversidade Sexual dentro da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa. Doutora Fernanda, que também é presidente da Comissão de Diversidade Sexual na 40ª subseção aqui de São Paulo. Hoje, uma noite muito especial. Espero que um dia, uma tarde, uma noite especial para quem nos acompanhará futuramente no YouTube, onde debateremos, discutiremos e aprenderemos mais sobre essa episteme tão importante que é a criminologia queer. Agradeço imensamente a presença das pessoas que hoje nos agraciam enquanto painelistas. Alice Quintela, querida amiga, companheira de lutas, querido Alexandre Nogueira Martins. Creio que hoje nós teremos a honra e o privilégio de aprender com gigantes. Então, estejamos todas, todos e todes muito bem-vindos. Agora já contamos aí com mais de 300 pessoas nos acompanhando de todo o Brasil. Um abraço para Maceió, um abraço para UFBA. Estou vendo aqui pipocar gente interessada e interessante desse nosso Brasil inteiro. E isso é muito bom. Viva a criminologia queer, viva as epistemologias que acolhem as pessoas da diversidade, viva a construção de uma pedagogia do oprimido. Viva, então, a construção de saberes a partir daquelas e daqueles que são a centralidade da discussão dos direitos humanos. Sem mais delongas, e deixando aqui o meu cumprimento, deixando aqui os meus votos de bom evento e de muita honra por fazer parte desse projeto, passo a palavra à doutora Fernanda Darcy. Boa noite a todas, todos, todes. É uma honra estar aqui nesse evento junto com vocês. Agradeço a minha presidente, a Marilis, pela parceria, né, que a gente inicia oficialmente agora, né, o nosso primeiro evento em parceria da Comissão de Graduação, Pós-Graduação em Pesquisa e da Comissão de Diversidade Sexual da OAB de São Caetano, que eu presido. Eu agradeço pela realização do evento, agradeço a todos, todas, pela participação e, enfim, é muito simbólico esse evento nesse momento, porque a gente está comemorando aqui o primeiro aniversário da decisão do STF que reconheceu a LGBTI-fobia como espécie de racismo. Quando a gente fala em criminologia, eu entendo que é sempre importante a gente pensar no aspecto macro, que envolve a população LGBTI como vítima de grande violência e também como autora de crimes e a vulnerabilidade sofrida por essa população no processo de punição do Estado. Então, eu tenho certeza que esse evento ele vai ser muito rico para a gente entender todos esses aspectos que envolvem tanto a ciência criminológica como a diversidade sexual e de gênero. E, enfim, para já iniciar, eu convido, então, Alexandre Nogueira Martins, que é mestrando em Sociologia pela USP, bacharel em Ciências Sociais pela USP também e graduando em Direito pela USP. Sua pesquisa é na área de criminologia queer, história do movimento LGBT e criminalização da LGBTfobia. Então, a palavra é sua, Alexandre. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado, Marilis. Quero começar agradecendo ao convite que vocês fizeram para mim e para a Alice. Saudar também a Alice, um prazer estar aqui dividindo com vocês esse webinar. Espero que a gente possa trocar bastante e aprender bastante junto aqui hoje. Muito importante estar tendo esse debate sobre criminologia queer nessas comissões, está sendo promovido. E é uma grande satisfação ver tanta gente aqui querendo debater essas questões conosco, né? Na minha fala, eu vou tentar explicar um pouco o que é criminologia queer. E eu vou
fazer o seguinte movimento. Eu vou primeiro explicar o que é esse termo, né, queer, essa palavra em inglês que já está no título próprio do evento, para ir pensar como que se constitui uma história de uma criminologia queer, que diferentes projetos, jeitos de pensar a criminologia queer que tem, o que a gente poderia chamar de criminologia queer de fato, para depois, no final, pensar como que no Brasil tem alguns trabalhos que a gente pode pensar como criminologia queer. Começando, então, pelo termo, né, de queer. Esse termo ele está em inglês, assim, inclusive, porque ele não tem uma tradução precisa para o português. Assim como no português tem algumas palavras que são muito difíceis de traduzir para outras línguas, essa é uma palavra anglófona, que vem da língua inglesa, e que é originalmente um insulto, um xingamento que tem a ver com... que é utilizado para se referir, historicamente, na língua inglesa, para grupos de pessoas tidas como pervertidas, vagabundos, estranhos, desviantes, e que desde o fim do século XIX tem sido utilizado como um xingamento, uma ofensa que se aproximaria do que em português a gente usa viado, bicha, sapatão, para ofender as pessoas que estão ali desviantes das normas de gênero e de sexualidade, e da heteronormatividade e da cisgeneridade. Né? É importante pensar, então, que o queer ele vem justamente para pensar tanto esse xingamento que vai se referir às pessoas que têm uma orientação sexual desviante, ou seja, por quem se atraem, é desviante do padrão casal heterossexual normativo, um homem e uma mulher cisgênero, ou que tem suas expressões de identidade de gênero desviantes dessa norma, ou seja, desviante da cisgeneridade. Cisgêneros seriam todas as pessoas que, ao nascer, são designadas de um sexo, de um gênero, e durante o percurso da sua vida seguem se identificando daquele sexo, naquele gênero. São as pessoas cisgêneras. As pessoas que não têm essa trajetória são as pessoas que são trans. E há, enfim, diversas identidades trans possíveis para a gente pensar. Esse termo ele é reapropriado por movimentos LGBTs nos Estados Unidos e em outros países de língua inglesa, desde os anos 70, 80, mas na academia, nos estudos acadêmicos sobre sexualidade, é a partir dos anos 80 que esse termo começa a ser utilizado. E ele vai ser reapropriado como algo que é utilizado nas interações pessoais como um insulto, ser utilizado para pensar justamente não ser mais utilizado como algo que ofende, mas sim como algo que tem uma potência para a gente pensar a partir dali. Assim como os ativismos da LGBT no Brasil, a gente reapropria termos como viado, sapatão, travesti, e vai utilizar isso como uma forma de produzir conhecimento e de pensar a partir deles e com eles. Na academia, nos anos 80, nos Estados Unidos, a Gloria Anzaldúa é a primeira autora que vai utilizar o termo queer em textos acadêmicos para pensar questões de sexualidade, de gênero, de raça, mas vai se consolidar mesmo um campo de estudos queer nos Estados Unidos nos anos 90, sobretudo com a obra da Judith Butler e da Teresa de Lauretis. Imagino que a Butler, muitos daqui devem ter ouvido falar, ela passou pelo Brasil uns anos atrás, teve bastante polêmica em torno disso, mas são autoras fundamentais para pensar esses estudos queer, que são estudos que vão justamente pensar a sexualidade e gênero de uma maneira diferente de como se pensava antes. Antes, tinham vários núcleos de estudo, pesquisadores, que usavam gênero e sexualidade como uma coisa de minorias. Então, vamos estudar os homossexuais, as pessoas trans, como se fosse uma questão que dissesse respeito somente a esses grupos. Os estudos queer vão pensar justamente os processos mais amplos sociais de sexualização e de construção de gênero que fazem com que certos dispositivos, certas tecnologias, certos modos de regulação social regulem as mais diversas relações e instituições sociais em termos normativos de gênero e sexualidade, de como gênero e sexualidade devem ser construídos e como eles não devem ser construídos. E justamente essas normas de gênero e sexualidade que produzem certos grupos, certas relações, certos modos de vida como sendo dissidentes, desviantes, e produzem outros como sendo normal. Então vai deslocar de pensar que teria um normal, um natural, um biológico, para pensar que tudo, na verdade, em gênero e sexualidade, é construído socialmente, e por meio de múltiplos processos complexos que têm que ser explicados e compreendidos, que vão se transformando historicamente. E justamente a partir daí, os estudos queer, eles pensam, a partir desse lugar que é tido como marginal, como diferente da norma, diferente do normal, esse lugar que
seria tido como dos anormais. Essa é uma definição, inclusive, que o Paul Preciado, que é outro teórico queer muito conhecido, utiliza, né? Estudos queer como teorias dos anormais. A partir dali, poder questionar e burlar as normas de gênero, de sexualidade e os binarismos de gênero. Os normas de gênero constroem que só poderia existir homem, mulher, heterossexual, homossexual. Por que essas binariedades? Por que não outras construções possíveis de gênero, de sexualidade e de relações com essas construções, né? E assim, a partir dos anos 90, vai estar se consolidando esse campo, que segue até hoje muito vivo e produzindo muita coisa, de estudos queer que vão estar analisando, sobretudo, os processos de normalização. Como é que se constrói o que é normal e como é que se constrói o que não é normal. Que, por si só, já é uma temática muito afim de várias questões que a gente pode pensar na criminologia, né? E é importante pensar que são múltiplos os estudos queer. Tem essa tradição desses autores que eu citei, que são mais conhecidos, mas a gente também tem vários estudos que são chamados de queer of color, que vão pensar que uma tradução seria queers não brancos, racializados, que vão pensar raça, gênero, sexualidade, tudo junto, pensando que não tem como pensar separado, tem que ser interseccional. A gente vai ter queers materialistas e marxistas, pensando na economia política desses processos de gênero e sexualidade. A gente também tem queers do sul global, que vão pensar como colonização e as desiguais posições no mundo também tem a ver com esses processos de normalização. E esses estudos eles vão circular no globo terrestre e vão influenciar aqui no Brasil, América Latina, e vão chegar com essa palavra, né, queer. Na América Latina, vocês podem encontrar vários textos em que se aparece queer com K, U e R. É uma tentativa de tradução, de algo que seria mais legível, tanto em português quanto em espanhol seria mais legível. Só que mesmo assim não é algo que diz muita coisa pra gente, né? Uma tradução que a Berenice Bento, que é uma socióloga brasileira, propõe para queer é transviado, pensando que junta tanto essa relação com a norma, que desvia da norma, quanto também se remete a um insulto historicamente consolidado, né? Às populações marginalizadas pelas normas de gênero e sexualidade. Então, a partir daqui, inclusive, que eu vou pensar a criminologia queer com vocês, eu vou me referir à criminologia transviada, porque acho que torna mais fácil da gente pensar falando todas as palavras e pensando tudo em português mesmo. Mas outras traduções possíveis seriam criminologia sapatão, criminologia travesti, enfim, outras palavras podem ser reapropriadas para estar nesse lugar. Nos anos 90, justamente, quando esse campo está se consolidando, ele vai afetar outros saberes e outros campos de conhecimento, como a criminologia. E aqui, finalmente, que vai surgir a criminologia transviada e diferentes formas de criminologia transviada. Se a gente pensar a criminologia como um campo de saberes complexo, que vai se apoiar em diferentes outros saberes, diferentes outros métodos para produzir os seus conhecimentos, então vai se apoiar na sociologia, na antropologia, na história. Também os estudos transviados se configuram como um campo interessante no qual a criminologia pode se apoiar para produzir conhecimento. E os criminólogos, sobretudo no mundo anglófono, que foi por onde mais se espalhou as teorias queer nesse primeiro momento, que vão estar sendo influenciados por isso, sobretudo pesquisadores na criminologia crítica, eles vão começar a fazer alguns diagnósticos de como que se estava pensando sexualidade e gênero na criminologia até então. E o Jordan Woods, ele faz uma tipologia que pensa que a criminologia até então variava entre dois modos de pensar a sexualidade. Um que seria pela tese do desvio, estaria presente lá na criminologia etiológica do Lombroso, até também nas criminologias do rotulamento social, que está muito focado em pensar o desviante, pensar aquele que é o anormal, e não pensa nos processos que produzem o que é a normalidade. Então, só tentaria explicar, em termos deles mesmos, os desviantes, os criminosos. E atrelando, inclusive, né, essas dissidências sexuais de gênero à criminalidade, no caso das criminologias etiológicas. Por outro lado, um outro conjunto de teorias, e aí grande parte da criminologia crítica estaria na invisibilidade dessa relação de pensar a sexualidade junto com os processos de criminalização. Acabaria não falando sobre sexualidade e gênero e, portanto, pressupondo que todos as vítimas, todos os agressores, todos esses processos seriam compostos por sujeitos cisgêneros e heterossexuais. Então, pensando outras possíveis construções de gênero e sexualidade. Contra justamente esses apagamentos sistemáticos que aconteceram na criminologia, no geral,
e se contrapondo a pressupostos cis-heteronormativos, as primeiras propostas vêm ali de 1995, 96, menções em alguns textos de que seria necessário transenviadecer a criminologia, pensando o queer, inclusive, enquanto um verbo de transformação. E os primeiros textos que a gente tem, assim, vem do mundo anglófono, é um artigo de 97 do Stephen Thompson, que ele é australiano, e é um artigo que se chama Seria Lombroso Transviado? E logo depois tem um texto do Nick Groombridge, de 99, que ele é britânico, que se chama Criminologias Perversas, o Armário do Dr. Lombroso. Que são textos que vão estar justamente questionando essas origens da criminologia e questionando que lugar que teve essa sexualidade desviantes ali. Como já estava presente desde lá no começo, mas como agora, com os estudos transviados, dava para estudar de uma outra maneira. E tem outro potencial, outras agendas de pesquisa a partir dali. Só que só vai realmente se diversificar a agenda de pesquisa e se consolidar um campo em torno do que poderiam ser diferentes formas de criminologias transviadas nos anos 2010. Em 2010, a gente tem um dossiê que sai sobre sexualidade, criminalização e controle social, uma revista anglófona. Em 2014, a gente tem um dossiê que vai sair numa revista de criminologia crítica, a Critical Criminology, sobre criminologia transviada, sobre os processos de como fazer uma criminologia queer, que é justamente quando diversos pesquisadores que estavam em lugares diferentes do globo, fazendo algumas pesquisas que pensavam processo de criminalização, gênero e sexualidade, eram influenciados por autores transviados entre os anos 90 e até ali para 2013, 2014, eles estavam mais separados produzindo suas pesquisas. Ali começam a ter alguns dossiês que vão mais sistematicamente tentar dar conta desse campo e produzir alguns livros e coletâneas, que estão disponíveis na internet, inclusive, para difundir, inclusive, esse campo e para consolidar e marcar, tendo painéis, inclusive, sobre essa temática e encontros nacionais e transnacionais de criminologia, coisas que até então não tinham antes, até esse começo de década de 2010. A gente tem, então, alguns livros importantes que surgem nesse momento. Tem um livro que é uma coletânea, que é um manual de comunidades LGBT, Crime e Justiça, da Dana Peterson e da Vanessa Panfil, em 2014. E em 2016 a gente tem 3 livros que vão pautar centralmente criminologia queer. A gente tem um livro do australiano Matthew Ball, sobre as relações de teoria queer e criminologia. Um livro chamado Queer Criminology, Criminologia Transviada, da Carrie Bust e da Emily Lanning, e uma coletânea dos australianos Angela Dewar, Matthew Ball e Thomas Croft, fazendo um apanhado dos diferentes autores que estavam pensando sobre criminologia queer. E são os mais diversos temas que dá para pensar a partir daí, né? E os artigos dessas coletâneas vão dar conta disso. Dá para pensar os processos de policiamento de gênero e sexualidade e como, na forma como a polícia opera, normas de gênero e sexualidade são fundamentais para como isso acontece, como os tribunais decidem, como os juízes, os promotores, como gênero e sexualidade estão presentes nas sentenças, nos julgamentos, nas prisões, como gênero e sexualidade e as normas, né, de cisgeneridade, heteronormatividade estruturam como as violências dentro das prisões operam. Também vários estudos vão fazer críticas à história da criminologia, como se constrói o pensamento criminológico, assim como aqueles anos 90 estavam colocando, outros vão se aprofundar nisso nessa década. Enfim, os mais diversos efeitos sobre a comunidade LGBT e também sobre a comunidade dos que são construídos como normais, né, como dentro das normas. A maior parte de tudo isso está no circuito anglófono, realmente. E acho que isso tem vários motivos, sobretudo pelo impacto mais cedo que teve os estudos transviados mesmo como um todo, em diferentes campos no mundo anglófono, enquanto que aqui no Brasil, em várias ciências, ainda tem um efeito tardio, esses estudos transviados, estudos queer, né? Não só na criminologia, também em outras ciências e outros campos de estudos aqui no Brasil. Mas tem vários textos e pesquisas que a gente pode pensar como criminologia queer, para além de eles colocarem ou não no título criminologia transviada, criminologia queer. Isso é algo, inclusive, que eu e a Alice, a gente estava conversando nos bastidores antes desse nosso encontro. Matthew Ball, que é esse criminólogo queer australiano, ele pensa 3 modos diferentes que daria para a gente classificar obras que se auto-intitulem ou não enquanto criminologia transviada. Um primeiro modo
seria obras e pesquisas que falam que são criminologia transviada por conta do objeto dessas pesquisas. Então, por se voltar para a comunidade LGBT, por ter como parte da constituição do desenho de pesquisa, levar em consideração a orientação sexual e identidade de gênero dos sujeitos que estão sendo analisados, isso poderia ser suficiente para pensar uma criminologia queer, porque está deslocando os objetos tradicionais da criminologia para além da cis-heteronormatividade e para além da invisibilidade. Um outro modo seria a partir de quais teorias e metodologias se utilizam na produção desse conhecimento criminológico. Então, pesquisas que se apoiem nos estudiosos transviados, que utilizem teorias que vêm de Judith Butler, do Paul Preciado, da Ansaldúa, ou de outros vários teóricos queer, seriam criminologia queer por estar deslocando as epistemologias, os modos de fazer tradicional da criminologia, inclusive da criminologia crítica. Mas tem um terceiro modo, que é o que o Matthew Ball acha que é o mais interessante para a gente pensar a criminologia transviada, eu também acho que é bem potente, que é pensar o transviado queer como um fazer. Não como objeto, como algo exatamente, mas como um modo de fazer uma posição frente ao normal, uma posição frente aos processos de normalização. E uma crítica, uma posição, sobretudo crítica, a como que o normal se torna possível, como que aquilo que é a normalidade se constrói, como outras possibilidades de ordenamento do mundo e das relações dos processos de criminalização vão sendo, como algumas vão sendo tornadas possíveis e outras são tornadas como não possíveis, como anormais, enfim. E ele pensa justamente que seria interessante pensar esse queer, esse transviado, a criminologia transviada, como uma crítica da normalidade, como uma analítica que tem que explicar o normal, justamente porque, embora as criminologias transviadas surjam da criminologia crítica e das suas críticas às seletividades intrínsecas ao sistema de justiça criminal, nas outras abordagens, não necessariamente a criminologia transviada segue dentro da criminologia crítica. É possível, e tem pesquisas que podem se dizer criminologias transviadas por estarem abordando orientação sexual e identidade de gênero, mas estarem muito mais próximos de outros projetos de criminologia que não sejam críticos à seletividade estruturante do sistema de justiça criminal. Podem estar se aliando a muitos outros projetos que, enfim, são muito alheios de onde surgiu ali os debates mais críticos dos estudos transviados, inclusive da crítica à normalidade. E, desse modo, inclusive, pensando como uma analítica da normalidade, como uma crítica, é possível se pensar uma criminologia transviada que seja, no seu âmago mesmo, interseccional, e que pense como essa normalização não é construída apenas em termos de gênero e sexualidade, mas, ao mesmo tempo, necessariamente, em processos de racialização, em processos que estão imbricados em relações de classe. E que não dá para pensar a condição do normal, daquele que é a vítima, que é legitimado enquanto vítima pelo sistema penal, ou aquele que é construído como criminoso e que é perseguido pelo sistema penal, para além de todas as relações complexas que se interseccionam, que produzem esses processos, né? E aqui no Brasil, a gente tem alguns trabalhos que vão se colocar enquanto criminologia queer e querer debater o que seria esse projeto de criminologia transviada. Acho que o mais conhecido, talvez, seja o do Salo de Carvalho, que em 2012 escreveu alguns artigos nesse sentido. Se jogar no Google criminologia queer, encontra bem rápido os artigos dele de 2012, que são interessantes, porque ele está trazendo, inclusive, a influência dos artigos que lá nos anos 90, no fim dos anos 90, estavam pensando que seria uma criminologia queer, e pensando que é importante que tenha esse debate na criminologia. Mas ele coloca um projeto muito atrelado a fazer uma crítica dentro da própria criminologia sobre como seria homofóbica as formas de construção das ciências criminais. O que é uma parte da agenda do que é uma criminologia transviada. Mas é uma parte que também não está se voltando aos processos empíricos de como as criminalizações acontecem, que é algo que outros trabalhos que não se intitulam criminologia queer exatamente, e nem estão preocupados em disputar o campo da criminologia especificamente, mas estão preocupados em pesquisar sistema criminal, sexualidade, gênero, normalidade, vão fazer. E é por isso que eu acho que dá para pensar vários trabalhos que estão, seja pensando sexualidade e criminalização, que seria pelo objeto a gente definir criminologia transviada ali, seja por estarem sendo influenciados por teorias transviadas, ou por terem essa posição de crítica da normalidade, como sendo trabalhos que, mesmo sem se auto-intitularem assim, e sem estarem dentro da criminologia especificamente, mas na antropologia, na sociologia, estão pensando nesses processos. Como a gente tem trabalhos do Sérgio Carrara, do Roberto Efrem Filho, do Márcio Zamboni, da Gabi Lamounier, do Vitor Serra, que talvez vocês conheçam, que a dissertação dele de mestrado super interessante, foi premiado, inclusive, ano passado no IBC Crim, sobre o processo de criminalização de travestis
pelas sentenças do Tribunal de Justiça de São Paulo, muito, muito interessante, e que vão pensar, enfim, um campo muito múltiplo de objetos possíveis que estão sendo pesquisados nos países anglófonos e se disputando contra a criminologia transviada, e que aqui têm sido feitos em outros lugares, mas que super ajudam a gente a pensar uma criminologia transviada brasileira assim. Para encerrar minha fala, só gostaria de vou fazer uma pontuação, que é algo que está presente nos textos do Salo de Carvalho, de 2012, mas é uma provocação que vem da Antu Soren, que é uma criminóloga finlandesa que, em 2003, ela faz uma palestra na Associação Europeia de Criminologia sobre a importância de ter uma criminologia queer, de se transviadecer a criminologia. E ali ela fala que os estudos transviados têm muito para contribuir para a criminologia, mas que a criminologia também tem coisas da criminologia, a criminologia também tem muito a contribuir para os estudos transviados, para as lutas em termos de gênero e sexualidade, e como essas pontes, essas fronteiras são potentes, são ricas, e que servem para a gente pensar. Múltiplas e múltiplas pesquisas e debates que podem passar tanto pelos modos como o Sistema Criminal criminaliza LGBTs, como LGBTs estão vítimas, agressores ali dentro das engrenagens do sistema, também os modos como LGBTs vão acionar o sistema de justiça criminal de múltiplas maneiras e, de modo mais geral, distintos processos de normalização que estão para além desses que eu enunciei aqui, falando de algumas dos temas possíveis que perpassam esse campo de saberes complexos, que é recente, se a gente for pensar, né, na história de outros campos de saberes, mas que tem muita coisa para ser criada, para ser inventada coletivamente aí, e ter esse debate, a gente pensando também essas questões faz parte disso. Muito obrigado. Alexandre, incrível sua contribuição. Em 20 minutos você resumiu a criminologia queer de uma forma brilhante. Bom, passo agora então a palavra à Alice Quintela. É doutoranda em Ciências Humanas e Sociais pela Federal do ABC, mestre em Direito pela UFAL, coordenadora do Grupo de Estudos Avançados do IBCCRIM e trabalhadora do Poder Judiciário Federal. Está com a palavra, Alice. Obrigada, Fernanda. Quero agradecer o convite feito aí pelas minhas presidentas, né, que estão aí conduzindo os trabalhos hoje. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui conversando com o Alexandre Martins, né, alguém que eu conheci no ano passado, não à toa num evento fora do direito, né, que foi na Unpox, que a gente se conheceu. E, enfim, por causa exatamente desse encontro de hoje, a gente fica falando por WhatsApp, né, tenho várias coisas para perguntar para você e tal. E, enfim, o Alexandre tá frito na minha mão, que agora eu vou querer tirar muitas dúvidas com ele, conversar bastante coisa sobre criminologia queer, criminologia transviada, criminologia viada, sapatão e tudo mais. Vou querer... agora, quando a gente encontra alguém como o Alexandre, a gente não larga, né? Mas a gente gruda e fica perto, né? Então, eu quero agradecer bastante. Pode não, Marília? Pode? Desculpe atrapalhar, Alice. Okay. Mas antes que você entre na sua exposição, eu queria só pedir um minuto da atenção das pessoas que participam desse nosso evento, que está bastante interessante, para 2 recadinhos rápidos. O primeiro deles, não se preocupem, não precisam enviar os seus dados aqui no chat. O sistema de contagem de presenças é automático. Portanto, quando feita a inscrição no Simpla e ativado o link aqui para assistir o nosso evento, sua presença é contabilizada. Então, se você colocou os dados corretos no seu Simpla e logou com o nome completo, como no Simpla, presença contabilizada, não precisa expor seus dados pessoais aqui no chat. Segundo recadinho, por gentileza, as perguntas têm que ser encaminhadas no Q&A ou no QIA em português aqui, que fica no nosso cursor. Para mim, que estou logada no computador, está na barra inferior, mas acredito que o celular seja uma barra lateral. Enfim,
As perguntas que estão no chat se perdem, a barra do chat ela vai rolando e nós não conseguimos captar. Então, por gentileza, para perguntar para Alice, para Alexandre, estejam utilizando a ferramenta Q&A, correto? Dito isso, desfrutem das palavras de Alice Quintela. Aproveito para agradecer o incrível Alexandre e agora eu vou continuar com as minhas anotações aqui, que estão muito interessantes. Então, vou concluir os meus agradecimentos, né? Mais uma vez, reforçando o agradecimento a Fernanda e a Marilis por estar aqui, né? A Marilis me convida para bater panela contra o Bolsonaro, eu vou, né? E não à toa nós estamos aqui fazendo coisa de viado hoje, né? O presidente falou que usar máscara era coisa de viado, pois bem, estamos aqui, sapatão, viado, bi, preta, fazendo coisa de viado, quer falar de um pensamento que propõe uma desconstrução dentro da criminologia. Isso também é coisa de viado. Bom, o presidente ser informado, né, de mais uma coisa que viada faz, né? Então, pois bem. E aí, eu também quero cumprimentar todos que estão aqui presentes, participantes, em nome dos alagoanos que estão aqui, né? Eu, como alagoana, e já que estamos falando de identidades, né? Minha identidade alagoana, ainda que a gente possa não considerar como algo essencializante, porque ela me atravessa e me impacta de maneira diferente quando estou em São Paulo, quando estou em Alagoas, né? Quando estou no Brasil, fora do Brasil, enfim, a minha identidade enquanto mulher nordestina, ela me atravessa e me impacta de maneira diferente, né? A depender de onde eu esteja, a depender da posição que eu esteja exercendo na sociedade profissionalmente, enfim, de uma forma geral, mas quero cumprimentar a todos que estão participando e fico bastante encantada com a quantidade de pessoas que está interessada em estudar a criminologia queer, aprender, aprofundar os estudos, enfim. Me causou um espanto positivo, vamos dizer dessa forma, né? Então, por ser um evento dessa magnitude, né, da Comissão de Pós-Graduação e Graduação da UAB, eu já imaginava que seria um evento bastante grandioso, mas não imaginava que chegássemos quase a 400 pessoas. Então, estão todos e todas e todos de parabéns, né, por esse interesse nesse momento em que estamos de enfrentamento à ciência, né? Então, eu quero dar continuidade às palavras de Alexandre, e estou aqui até marcando meu tempo, porque eu gosto de falar, a Marília sabe, né? Quando eu começo, eu tenho uma dificuldade de parar, a partir das contribuições que o próprio Matthew Ball traz sobre a concepção de como que a gente pode definir que seria uma criminologia queer ou uma criminologia transviada, né? A gente pode definir a partir da sua ligação com os sujeitos, né? Isso, então, a gente pode perceber a relação do sistema de justiça criminal com a população LGBT e aí perceber a população LGBT enquanto vítima de crimes, a população LGBT como ela é tratada quando ela é colocada como agressoras, né? E também a população LGBT enquanto agentes do sistema de justiça, né? Como é que o sistema de justiça lida, por exemplo, com uma policial militar travesti, né? Isso é uma questão que a gente pode pensar dentro da chave da criminologia queer, se a gente pensar que a sua ligação com os sujeitos está dentro, né, do âmago da criminologia transviada, e aí, né, para manter esse pacto semântico com o Alexandre, eu vou manter aí essa linguagem da criminologia transviada, porque é importante que a gente utilize termos que mantenham o impacto, né, que o termo criminologia queer trouxe para os Estados Unidos naquele momento em que ele foi reapropriado. Tem esse outro viés trazido pelo autor, que seria pela metodologia da teoria queer, e isso é muito importante que a gente tenha em mente, né? Porque quem quer trabalhar população LGBT no sistema de justiça criminal, né? E muitos alunos, eu como coordenadora do grupo de estudos avançados aqui em São Paulo, e coordenadora do laboratório que fui desde 2017, 16 ou 17, eu percebo que existe um interesse muito grande por parte de alunos e alunas
de estudar, por exemplo, a situação de travestis no cárcere, né, a ala LGBT, né, como que o sistema de justiça lida com pessoas não binárias, enfim. Então, para que a gente possa compreender, a gente precisa estudar e se valer dos reforços metodológicos, epistemológicos e teóricos trazidos pela teoria queer, né? E aí eu não falo de uma teoria queer, né? Mas falo das teorias, de todas as contribuições que o campo queer trouxe para o mundo e para o Brasil, que nós temos, né, fortes representantes dessa teoria, né, que tentou descolonizar, decolonizar esse pensamento e trazer a partir de que chaves, né? Da chave, por exemplo, de pensar a travesti a partir das experiências racializadas, a partir das experiências atravessadas pela classe, atravessadas pela regionalidade, atravessadas especialmente pela relação que aquele corpo tem com o sistema de justiça criminal. Então, a gente fala travesti, a gente pode entender, a gente está essencializando identidade, mas a gente não está essencializando identidade. A gente está analisando um corpo que é atravessado por vários marcadores e que encontra um determinado referencial a partir de todos esses entrecruzamentos que se dão naquele corpo, né? Um corpo que é marginalizado por excelência. Bom, não vou falar por excelência porque eu vou estar essencializando, mas um corpo que é marginalizado. Então, todos os alunos e alunas que querem trabalhar a população LGBT e travesti no cárcere, que eu tenho percebido um aumento muito grande do interesse, tem que estudar esses referenciais teóricos, né? Então, a metodologia queer, a metodologia trazida por Butler, Preciado, que é trazida aqui, por exemplo, tem muitos textos do Richard, eu nunca sei falar o nome da gente, Miskolci, né, da UFSCar, a Larissa Pelúcio também da UFSCar, e vários textos, né, trazidos como já autores apresentados aí pelo Alexandre, né, dentro do campo de uma pesquisa não jurídica, não dogmática, mas que pensa a criminologia fora das arcadas, que contribuem bastante para esse campo. Então, esse é esse segundo ponto que o Matthew Ball traz para a gente. E o terceiro, que eu acho que é algo que a gente não pode perder de ter como referência, a gente não pode abrir mão dessa referência, que é o modo de fazer frente ao normal. Analisar os processos de normalização, esse é o grande ganho que a teoria queer trouxe para a gente, né? É pensar os processos de normalização. Então, quando a teoria queer e as teorias transviadas como um todo, elas trazem para a gente um questionamento de por que eu tenho que olhar para o meu colega de sala de aula e presumir que ele é heterossexual, e se ele não for, ele tem que me avisar, senão eu vou ficar decepcionado porque ele não me avisou. Pô, tu tinha que ter me avisado que tu era viado. Eu estou lendo a sociedade pela chave da heteronormatividade, né? Então, eu tenho que compreender por que a sociedade foi construída a partir desse processo de normalização da heterossexualidade. Por que eu tenho que explicar aquilo que não é o normal? Por que eu tenho que explicar que eu tenho uma passabilidade heterossexual, mas eu não sou heterossexual. Então, eu tenho que explicar que eu não sou heterossexual. Entende? Esse processo que a teoria queer ela vem para tentar bagunçar. E como que a gente traz isso para a criminologia? É tentar bagunçar, sim, é tentar desconstruir, né? Aí na chave lá do Derrida, tentar desconstruir todo aquele arcabouço teórico heteronormativo, misógino, que é racializado, sim, ainda que a gente parta de uma criminologia crítica. A gente sabe que a criminologia crítica recebe com muita resistência a crítica racial, né? Então, perceber com todos esses olhares a partir da ideia da desconstrução. Então, como que a gente pode trazer esse acúmulo da teoria queer
que tenta bagunçar as estruturas, tenta bagunçar as compreensões que a gente tem sobre o que é normal e o que é patológico para o campo da criminologia. Isso é muito interessante, principalmente, e aí eu vou introduzir o assunto, mas o principal eu vou deixar para o Alexandre, porque ele quem domina mais a matéria, quando a gente demanda criminalização para LGBTfobia. Essa é uma demanda legítima, válida, é uma demanda que é compreensível quando a gente percebe, por exemplo, que pelos últimos estudos do Grupo Gay da Bahia, uma pessoa LGBT morre a cada 19 horas no Brasil, né? Quando a gente tem o Brasil, que é o país que mais mata travesti e transexual no mundo, né? Então, diante de todos esses dados, que aí não é opinião, são dados, é compreensível que a gente tenha essa demanda. Só que aí a gente tem que pensar o que é teoria queer, o que é que os pressupostos epistemológicos da teoria queer poderia nos trazer para esta demanda. Ela iria perguntar, ela iria nos provocar no sentido de compreender o processo de criminalização. O que é que o processo de criminalização no Brasil tem causado para o Brasil? O encarceramento em massa. Quem é que está encarcerado no Brasil? Como que a população LGBT é tratada por este processo de encarceramento em massa e por estas agências que encarceram. E aí eu não estou colocando que a gente não deva demandar isso. Eu estou colocando que a gente deve sim pensar de forma séria sobre isso. Porque ciência é isso, é pensar de forma séria sobre um assunto. É pensar com referenciais teóricos, é pensar a partir de um determinado método, né? E às vezes chegar a resultados que a gente muitas vezes nem pensava que iria chegar no início das nossas elaborações, né? Mas esse é um ponto que eu quero convidar todos vocês que estão nos assistindo a formular na mente de vocês, né? Isso é de fato um convite, não estou fechando posicionamento, tá? E pegando o gancho nessa ideia do relacionamento da população LGBT com o sistema de justiça criminal, né? E aí tendo como foco não só o sujeito, né, que figura nessa relação, ou como vítima, ou como réu, ou na posição de agente do sistema de justiça, mas também problematizando esses processos, eu quero seguir um pouquinho com vocês todo esse percurso que foi feito pela população LGBT até chegar nesse ponto de demandar um processo de criminalização pela LGBTfobia, né? Que o Saulo de Carvalho nos textos até chama de homofobia. Eu não vi nenhum texto em que ele atualizou o termo. Acredito que se houvesse, ele teria atualizado para LGBTfobia. Como o texto é mais antigo, ele chamava de homofobia. Então, como é que a população LGBT, e aí, com todo o risco de deixar muitas outras expressões de gênero e de sexualidade afastadas dessa sigla, mas eu vou manter o uso dessa sigla, mesmo correndo esse risco, e me desculpem por essa imprecisão, mas como que a população LGBT vem sendo tratada pelo sistema de justiça criminal e como que os mecanismos de controle formal e informal vem interpelando essa população, né? A gente sabe que no Brasil especificamente, ser gay, sapatão, trans, travesti não é crime, né? Não é crime. E por que a gente tem, por exemplo, travestis marginalizadas, criminalizadas, tratadas dessa forma como elas são hoje, né? Então, se a gente for fazer, vamos dizer assim, uma genealogia do processo de criminalização da população LGBT, e a gente for pensar no Brasil, colônia, e aí não vai ser um trabalho historiográfico, então eu vou ser eu vou passar rápido nessa questão, é mais de fato uma provocação para vocês. Como que era tratada a questão da, especificamente, homossexualidade, e aí eu vou manter o termo do século XIX agora, como que a homossexualidade ou a relação entre pessoas do mesmo sexo, e aí especificamente mesmo sexo biológico, essa relação era tratada pelos mecanismos de controle formal e informal naquele momento. Bom, a gente sabe que a sodomia, que era como era chamada a homossexualidade durante a Idade Média e
por uma grande parte durante a Idade Moderna, né, a relação entre pessoas do mesmo sexo, e não só isso, qualquer relação sexual que não tivesse fins procriativos era chamada de sodomia. E esse tipo de relação era considerado em duas chaves. Ela é considerada na chave do pecado, né, por uma parte, e pela chave do crime. Então, a relação, especificamente, vamos pensar que nesse momento, por exemplo, e aí vamos pensar no Brasil, tá? Onde vigoravam as ordenações afonsinas, manuelinas e depois filipinas, até a independência do Brasil e até o primeiro Código Criminal, 1830, o Código Criminal do Império, onde a sodomia foi descriminalizada, vejam bem, tá? Em 1830, a sodomia foi descriminalizada. Até esse momento, nós tínhamos uma situação que era colocada em que a relação entre pessoas do mesmo sexo era criminalizada, e por duas chaves. A chave da criminalização por parte do Tribunal de Santo Ofício, em que você, claro, tinha uma pena de morte, e não só uma pena de morte, veja bem, você tinha pena de morte, a pessoa não poderia ter o seu nome na sepultura, porque você tinha que apagar a memória daquela pessoa, e os bens daquela pessoa eram confiscados para a coroa portuguesa, né? E ainda tinha penas de difamação, que chegava até a terceira, quarta geração, né? Então você tinha uma carga penal muito forte, né? Muito forte durante esse período em que a gente tinha a construção da sodomia enquanto crime, porque havia uma pena, e enquanto pecado nefando, pecado grave. A gente poderia discutir aqui, conversar sobre o aspecto da Inquisição portuguesa e espanhola, que compreendia de forma diferente o que seria sodomia, né? Há textos, né, na Torre do Tombo, em Portugal, que a sodomia só era considerada de fato quando houvesse um intercurso sexual anal com a liberação do esperma, enquanto que a Inquisição espanhola compreendia de forma mais ampla a sodomia, tanto que as mulheres não eram sujeitativas do crime de sodomia. Vejam bem, as mulheres não... O corpo da mulher era tão pouco estudado, né, só mais no aspecto da reprodução, que elas não eram consideradas sujeitativas do crime de sodomia, né? Só com as ordenações filipinas é que elas passaram a ser consideradas expressamente autoras do crime de sodomia, mas até então não, porque elas não possuíam um instrumento para o crime de sodomia, que era o aspecto fálico ali, que era o que consumava o crime de sodomia, porque era importante ali a liberação do esperma, principalmente quando a gente trata da Inquisição portuguesa, né? E eu estou falando de Inquisição, estou falando de um estado católico como Portugal, mas a sodomia ela era punida em estados que não eram católicos. Ela era punida na Inglaterra, ela era punida na Holanda. Se a gente for pegar, tem uma lista aqui de países: Espanha, Portugal, França, Itália, Inglaterra, Suíça, Holanda. Então, não era uma especificidade católica. Então, vejam bem, a gente tem todo esse período, até que a gente chega em 1830, com o Código Criminal do Império, em que há a descriminalização da sodomia. Então, a gente poderia compreender isso, se a gente pensasse hoje, a gente teria o dia em que foi promulgado o Código Criminal do Império como um dia do orgulho, porque isso foi descriminalizado. Só que, na verdade, a gente não teve um processo de descriminalização junto com um processo de afrouxamento moral, vamos dizer assim, junto com um processo de recepção da população LGBT, especificamente aqui dos homossexuais, que era a população que era tratada masculina, especificamente, que era o grande foco dos estudos e dos processos da Inquisição da época, era sempre masculino, majoritariamente. A gente não teve esse processo de recepção dessas pessoas, não houve esse afrouxamento moral. Pelo contrário, o que é que a gente teve com o Código de 1830, que foi influenciado pelo Código Napoleônico, em 1815, e pelo Código Napolitano, e que, por seu turno, influenciou o Código Espanhol e vários outros códigos da América Latina. O que a gente teve foi um deslocamento do eixo de controle do poder.
A gente saiu de um eixo jurídico-religioso e passou para que eixo? A gente passou para o eixo científico. A gente foi para o eixo da ciência. Porque se a gente for pensar no século XIX, a gente tem aqui o quê? Um acirramento da produção, né? A produção do saber médico, né? A medicina aí está se desenvolvendo, né? Final do século XIX, a gente tem um saber sobre a sexologia, né? Que já está aí pulsando, e né? A gente tem grandes sexólogos escrevendo sobre o assunto. E o que é que eles vão dizer? Eles vão dizer, olha, assunto de homossexualismo, né? Porque esse termo foi usado já no final do século XIX. Homossexualismo não é assunto das instituições jurídicas, não é assunto das instituições religiosas. Então, o homossexual deixa de ser um pecador e passa a ser o quê? Um doente. Passa a ser tratado a partir da chave da patologia. Então, aí a gente tem uma modificação na instituição que passa a trabalhar esse sujeito. Então, de pecador, a gente passa a ter um sujeito que padece da doença dos instintos sexuais. E isso permanece até a década de 90, quando a OMS retira no caso o homossexualismo do Cadastro Internacional de Doenças e compreende a homossexualidade como uma das formas da expressão da sexualidade humana, né? Como a heterossexualidade, a bissexualidade, mas não retira a transexualidade, né? Esse é um problema bastante grave, principalmente quando a gente trata do movimento político, né? Porque houve embates graves, né? Sobre essas questões que, se dá tempo, a gente conversa aqui. Mas o que eu quero trazer para vocês nesse momento aqui, né? Já para encerrar minha fala, é apresentar esse discurso contraditório, não contraditório, me corrijo, esse discurso possivelmente conflituoso em a gente demandar para nós instituições que foram feitas para nos controlar, e aí eu falo na minha condição, e aqui me sinto muito à vontade para conversar sobre isso, na minha condição de mulher bissexual, né? Que tem instituições que são feitas para tentar ajustar as minhas condutas aos padrões de normalidade, ajustar os meus desejos aos padrões de normalidade. E hoje a gente pode dizer, tudo bem, a bissexualidade e a homossexualidade, especificamente essas duas, acho que a gente pode falar de forma mais aberta, elas não são tratadas, a depender do consultório psicológico, como um problema, né? Ela é tratada de forma mais tranquila. Mas a teoria queer, as teorias queer, elas vão trabalhar um pouco mais. Elas vão dizer, olha, já que a gente está tratando de sexualidades desviantes, e aí eu não estou falando de violência, estou falando de sexualidades, tá? Já que a gente está tratando de sexualidades desviantes, será que a gente não tem que trazer aqui para o debate a pedofilia? E isso eu estou falando totalmente para chocar. Porque isso, os autores que trabalham a criminologia, né, transviada em termos internacionais, eles trazem isso. A gente tem que trazer isso para o debate que trabalha as sexualidades desviantes, né, mas não na chave de quando acontece uma violência, de quando acontece um crime. Quando acontece um crime ou uma violência, a gente está tratando de violência. Né? Sexo com uma criança não é sexo, não é relação sexual, é violência, é estupro. Tá? Eu estou tratando das sexualidades desviantes, né? E aí a pedofilia, no caso, de um desejo, não de uma concretização. Uma concretização é uma violência, é um crime, é um estupro, tá bom? Mas eu estou tratando da perspectiva do desejo, dentro da perspectiva do desejo de uma sexualidade desviante. Então, os assuntos que não nos deixam confortáveis, a gente também tem que trazer para cá. A gente também tem que conversar dentro dessa chave da criminologia transviada, dentro da criminologia queer, né? Então, tudo isso eu estou falando exatamente porque esses pressupostos, né, que são trazidos pelas teorias queer, elas nos permitem trabalhar isso aqui sem moralismos, mas de forma séria, né? De forma a compreender o que é sim violência, porque é isso.
tem assunto que é violência, mas tem assunto que é sexualidade desviante e consentida, por exemplo, a prostituição, né? Uma prostituição de uma mulher adulta, ali, não estou falando de criança, nem uma exploração sexual, uma pessoa de 17 anos, uma adolescente de 17 anos, enfim. A ideia é trazer para nós aqui, principalmente considerando o público que a gente tem, que é obrigação nossa também tratar assuntos que são incômodos para nós, né? E que a gente quer fechar em caixinhas. A gente tem que trazer, tem que trabalhar de forma séria para que os assuntos sejam de forma mais amplamente abordados. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui o convite e me coloco aí à disposição para as perguntas e demais conversas. Maravilha, obrigada, Alice. Já já a gente vai começar a fazer a leitura das perguntas, eu e a Marilis, mas eu queria fazer só um comentário. Eu acho que vocês chegaram a tocar nesse ponto, mas do quanto a criminologia ela é importante, principalmente quando a gente está falando da violência, né, seja praticada ou seja cometida contra a população LGBT, né? Porque, enfim, nós não temos dados oficiais, nós não temos dados produzidos pelo Estado. Então, a gente precisa dos estudos criminológicos, da ciência criminológica, para fazer essa condensação de informações para a gente. E é isso que a gente tem, é isso que o Grupo Gay da Bahia faz, é isso que a ANTRA faz, né? Eles fazem criminologia. Enfim, um campo que para mim também é muito caro é o da vitimologia, né? O estudo da vítima, né? E a forma como principalmente quando a gente fala das identidades de gênero, como ocorre a revitimização. Então, sobretudo das pessoas trans, quando do registro de ocorrências em que elas são vítimas, seja porque a autoridade policial não respeita a identidade de gênero, seja porque por desconhecimento, por ignorância, ou pela própria burocracia estatal em ignorar o nome social, ou ignorar o que não consta no registro civil, né? Então, talvez aí pode ser agora ou pode ser depois, a Marilis que decide, mas se vocês puderem falar um pouco sobre isso, ou se existem estudos nesse eixo, se vocês têm conhecimento de debates em relação a essa parte da vitimologia. Isso foi um ok? Pode ser agora? Então, quem quiser comentar, enfim, vocês fiquem à vontade. É para os dois. É genérica a pergunta. Pode começar, Alexandre. A gente segue aí a ordem. A pessoa está com criminologia queer e está dizendo, segue a ordem. Pois é, a gente pode subverter a ordem também. Se quiser você, Alice, para mim tanto faz. Tá bom. Comece dessa, da próxima você pode começar. Então, acho muito interessantes os apontamentos que você colocou, Fernanda. Tem algumas pesquisas no sentido de vitimologia, queer, e pensar esse processo de revitimização. Isso está bastante no centro de algumas pesquisas. Das coletâneas que eu comentei, que que foram publicadas tanto em revistas de criminologia crítica, quanto na coletânea que se chama Criminologia Queer, Queering Criminology, que é daqueles hospitais, depois, enfim, essa referência certinho, tem alguns artigos que se voltam justamente para esse processo de LGBTs como vítimas do sistema de justiça criminal. Aqui no Brasil, pensando isso especificamente, não me vem nenhum trabalho que pense isso no lugar de vítimas indo até a delegacia, fazer uma denúncia e vendo como isso é captado pelo sistema. Mas a pesquisa que eu citei, por exemplo, do Sérgio Carrara, que é de 2006, e de outros pesquisadores ali do Rio de Janeiro, eles vão fazer uma análise de como travestis e homossexuais são percebidos pelo sistema de justiça criminal após terem sido assassinados, e aí vão ter os julgamentos daqueles que são acusados de serem os homicidas dessas pessoas, dessa população. E aí, como mesmo nesse processo, pós-morte, vão ter várias disputas em termos de
provar que aquela pessoa ali é uma vítima mesmo, e não ser jogada para ela que ela era, na verdade, o criminoso daquela relação. Não só essas pesquisas ali, né? O Roberto Effren, que eu comentei também, faz pesquisas contemporâneas em torno disso, de alguns processos de julgamento, mas é mais uma chave de etnografia, de ir lá e ver como é que realmente foram as discussões no tribunal, e quem é legitimamente visto como vítima, quem é legitimamente visto como agressor, né? Acho que é fundamental a gente pensar essas questões, e também todas as outras questões que a Alice trouxe são riquíssimas para a gente pensar na criminologia transviada, e a gente segue comentando tudo isso nas perguntas que vierem. Eu até passei aqui para pegar o nome dos autores que eu havia lido, inclusive, acho que na semana passada, que tratam especificamente da vitimologia queer. E eles trabalham especificamente travestilidades e violência na perspectiva queer, que é Gustavo Barbosa, de Mesquita Batista, que é professor da Federal da Paraíba, e Tuane Sueiro Souza. Eles publicaram um texto com esse título, Travestilidades e Violência, Perspectivas Queer, na Revista Brasileira de Ciências Criminais, do IBCCRIM. Então, eles dão conta de uma demanda sobre a construção de uma vitimologia queer que eu acho bastante interessante, porque são questões, Fernanda, que eu acho muito interessante, muito importante, porque eu acho que isso que você colocou sobre a perspectiva, e aí voltando para aquela questão que é a chave do começo, né? O que caracteriza uma criminologia por uma criminologia transviada? É o sujeito, é a metodologia, é um fazer frente ao normal, né? Questionamento sobre a normalidade. Eu acho que quando a gente foca no sujeito, que é uma dessas vertentes, e é a vertente específica que você conversou agora, que é a vertente desse sujeito LGBT, esse corpo LGBT vítima de um crime, é uma forma da academia conversar com a militância, né? E eu acho que a academia que não conversa com a militância, ela é uma academia muito encastelada, né? Fica uma produção muito autocentrada, né? Muito fica, sabe, ruminando os conceitos e aí acaba não produzindo muita coisa, produzindo num campo prático, no aspecto da praxis mesmo. E eu acho que se a gente se preocupa com uma produção de dados, né, enquanto atores que somos, né, especificamente do campo das ciências sociais, né, estamos nas ciências sociais não à toa, porque estamos preocupados com esse campo que tá vazio aí, né, um campo, por exemplo, produzido pelo Estado, né? A gente tem o Atlas o Atlas da Violência de 2019 que traz alguns dados de 2018. Mas é assim, uma coisa ínfima, que mostra que houve um aumento da violência contra a população LGBT, né? Mas não aborda com a seriedade exatamente por quê? Porque nós não temos um treinamento dos agentes do sistema de justiça criminal, então a gente não tem no boletim de ocorrência nenhuma referência à orientação sexual da vítima, do autor, a gente não tem no atestado de óbito, né? As próprias matérias jornalísticas, quando colocam, por exemplo, morte de uma travesti, colocam de um homem vestido de mulher, um homem homossexual, né? Isso é um apagamento, é uma violência, essa pessoa morreu 2 vezes, né? Morreu ali de morte matada pelo autor do homicídio e morreu de uma violência simbólica ali que não foi reconhecida a sua existência em vida, né? Então, isso é muito importante, porque essa simbiose, né, entre a academia, essa troca, melhor dizendo, entre a academia e a militância LGBT, ela é muito importante. Ela é muito importante. E ela tem reflexos diretamente quando a gente pensa nesse sujeito, né? Nesse sujeito. Podemos passar as perguntas do Q&A? Vamos lá, então.
vou ler algumas perguntas e pedir um comentário em bloco, pode ser? Porque eu acho que isso facilita na questão de tempo. Vamos lá. Deixe-me ver a questão do horário. Tá certo, vou começar da mais antiga para a mais nova. O movimento queer e o movimento não binário possuem suas bandeiras próprias. Porém, quando se fala em conceito, ambas parecem se igualar. Saberia dizer a diferença entre os dois? Eu estava acompanhando, foi pro Alexandre, foi no momento da fala dele que essa pergunta surgiu aqui, mas creio que tanto Alexandre quanto Alice possam fazer comentários. Outra. A Sanfran abre espaço para essas discussões, ou no mínimo, esse assunto tem algum espaço dentro da universidade? Outra. As referências bibliográficas serão disponibilizadas? A gente sempre pede às palestrantes, aos palestrantes que nos enviem, e tanto nas redes sociais da Diversidade Sexual de São Caetano do Sul, quanto em GPGP, né, @GPGPOABSP no Instagram, nós fazemos posts com essas referências. Aí, então, agora mais uma dentro do tema central. Não seria, então, o paradigma da heterossexualidade cisnormativa um critério de condição humana faltoso no ordenamento constitucional para que o viés da criminologia queer possa ser incorporada no nosso direito criminal? E aí eu acho que eu fico, então, até aqui, para não movimentar muito o debate, enfim, né, fazer com que as perguntas sejam respondidas em sua magnitude, e a gente depois tem um bloco de mais algumas para fazer. Então eu vou pedir que nós façamos esse diálogo em no máximo aí 10 minutos para que a gente possa prestigiar as outras questões, ok? Devolvo a palavra e aí, subvertendo a lógica, comecem da maneira que melhor aprovier, tá bom? Tá sendo maravilhoso ouvir. Então, vou subverter aí e já vou antecipar assim, que as referências bibliográficas, exatamente como é um campo novo, né, ele está se desenvolvendo, está se fortalecendo a partir de 2010, né, tem muito pouco tempo, as referências são, em sua grande maioria, em inglês, né? Esse é um grande problema. Então, se tiver alguém aqui que trabalha com mercado editorial, quiser fazer tradução dessas obras, né, já fica aí o pedido, né, para tentar democratizar essa questão, porque é muito, né, complicado. Ainda que a pessoa leia em inglês, a pessoa demora bastante tempo para dar conta dessa leitura, né? E, enfim, deixa esse tipo de saber elitizado, né? Quem é que vai conseguir fazer essa leitura em inglês, né? Quem teve acesso à língua inglesa nos seus estudos, enfim. Então fica aí esse pedido para quem estiver aí no mercado editorial. Eu queria só falar sobre uma questão, quando fala da heterossexualidade cisnormativa no âmbito constitucional, como que ficaria a questão da criminologia queer no âmbito nacional, mais ou menos isso. Eu queria chamar a atenção para a seguinte questão. Quando a gente faz a leitura do mundo a partir da heterossexualidade, né, e a gente compreende, por exemplo, que todas as instituições vão trabalhar com as pessoas a partir da ideia da heterossexualidade. Não é só que eu vou olhar para vocês e fazer a leitura de vocês todos como heterossexuais. É mais, é que as instituições vão me ler como heterossexual e vão trabalhar juridicamente a partir da heterossexualidade. Então, o não heterossexual vai precisar ser disputado juridicamente. Não à toa que a gente precisou do Supremo para ter o reconhecimento civil da união homoafetiva. Não à toa que a gente precisou do Supremo para ter a autorização a partir dos cartórios da modificação do nome, né, social. Então, quando a gente coloca que a heteronormatividade é uma violência simbólica, e aí especificamente o Salo coloca isso, que faz parte de uma das vertentes da homofobia que ele coloca, é nesse aspecto, porque todas as instituições jurídicas vão te ler a partir dessa perspectiva.
Então, se você chega e está com aliança no dedo, as pessoas vão compreender, e você é um corpo que representa uma feminilidade, primeiro que eles vão te ler como uma mulher, né? E necessariamente vão ler que a pessoa com quem você está casada é um homem. Então, você vai precisar dar uma justificativa, e aí eu não digo para a sociedade, digo para as instituições que o teu companheiro, a tua companheira, não é daquele gênero que as instituições estão esperando que seja. Então, e aí eu não estou falando de necessariamente uma colocação expressa no texto constitucional, porque foi a partir do texto constitucional que o Supremo tem entendido que a família homoafetiva é família. Então, não precisa haver alteração no texto constitucional para entender que família homoafetiva é família, que casamento entre pessoas do mesmo sexo ou do mesmo gênero é casamento, né? O que precisou foi alguém dizer que é. Alguém dizer, olha, instituições e representantes das instituições parem de agir assim. E, enfim, ainda assim a gente tem encontrado grande resistência, né? Quando, por exemplo, a gente tem policiais militares do sexo ou do gênero masculino que vão fazer a revista, né, o baculejo que a gente chama, numa travesti. Se a travesti tem que ser revistada por uma mulher, por uma policial mulher. Isso é o sistema atuando a partir da heteronormatividade. Então, fica aí mais ou menos essa minha reflexão. Daí eu passo para o Alexandre para ver o que é que ele pode falar e depois quero escutar vocês também, né? Ler vocês, na verdade. Eu vou começar respondendo, seguindo a resposta que a Alice acabou de dar, só complementando, porque eu escrevo embaixo de tudo que ela acabou de dizer também, é que nos campos de estudos queer, para além de pensar o que está na letra da lei, se pensa o que está aquém e além da lei, como as normas sociais se constroem para além daquilo, né? Então, é algo que é muito fundante, que está na obra do Foucault, que é um autor importante para esse campo, que vai influenciar a criminologia queer, estudos queer de maneira geral, mas que é algo importante para como a gente pensa, né? A sociedade, o mundo, as relações, que é uma forma importante de relações de poder, de táticas de poder, o que está no ordenamento constitucional, o que está no nosso direito criminal, mas para além disso, né? Como, por exemplo, quando a Alice, na exposição dela, colocou sobre 1830, deixou de ser criminalizado na letra da lei, mas não quer dizer que LGBTs, enfim, que naquele momento não era exatamente essa nomenclatura, mas enfim, não quer dizer que pessoas com práticas sexuais de gênero que fossem dissidentes da norma tivessem uma vida tranquila e aceita, porque, enfim, é isso, tá? Aqui, além da lei, como esses controles se dão e como as resistências, as transformações desses controles se dão. Só complementando a Alice, que ela já tinha deixado isso muito bem colocado também. Sobre o que perguntaram, né, de movimento queer e movimento não binário. Confesso que eu não sou um grande especialista exatamente nessas divergências que tenham entre movimento não binário e movimento queer. Do que eu conheço, já debati em movimentos sociais sobre essas questões, parece que tem trajetórias próprias, assim, né, que tem intersecções, mas também tem trajetórias próprias desses ativismos, se a gente pensar nos Estados Unidos, como se configura um ativismo queer lá, como se configura um ativismo queer aqui no Brasil, como queer originalmente, assim, está muito ligado com uma crítica à identidade, uma identidade fixa, pensar mais uma fluidez, não querer se normalizar, estabelecer um normal. Ah, esse daqui é o queer, aquilo ali não é queer. Não, uma coisa mais que circula e que não se territorializa, se congela no lugar, mas como tem ativismos queer que estão mais próximos de queer enquanto uma identidade, a partir dessa fluidez, se constrói uma identidade ali. Enfim, tem debates que vão nesse sentido. Enquanto que, onde eu sei do conceito do não binário, que enquanto conceito tá super dentro do queer, que o queer é pensar para além dos binarismos, é bagunçar mesmo essas ideias de que só pode ser um ou outro, porque não pode ser e, porque não pode ser entre, não pode ser os dois ao mesmo tempo ou nenhum. É uma ideia que está próxima da ideia do não binário, né? Enquanto um dos modos como opera pensar esse queer, pensar esse transviado. Mais do que conheço do ativismo das pessoas não binárias, está ligado com a não binariedade de gênero,
e esse gênero que se constrói enquanto um gênero não binário, que não vai ser nem homem nem mulher, vai ser esse gênero não binário justamente, né? E que vai ser um gênero trans nesse sentido, né? Porque está para além do cisgênero, do homem cis e da mulher cis. Enfim, acho que tem conexões, mas que o queer está falando também de outros processos e de outras questões para além disso. E o queer não necessariamente é uma identidade de gênero. O queer pode ser várias outras coisas, enfim, pode ser essa fluidez. Enfim, acho que pessoas do movimento de ativismo não binário, ou pessoas que se auto-identifiquem enquanto queer e militem nesses movimentos, podem falar com mais profundidade sobre essas questões, porque eles estão nessas divergências, nesses debates com muito mais frequência do que a gente. E perguntaram também sobre a Sanfran, né? Eu estou fazendo graduação lá, eu venho originalmente da Sociologia, né? De uma outra faculdade dentro da USP, que é a FFLeste, e na Sanfran também não tem essas discussões de criminologia queer lá. Tem uns professores que são mais abertos ao debate de gênero e sexualidade, no direito penal, na criminologia também. E podem se construir espaços, interlocuções possíveis, assim. Mas não tem tipo, nenhum professor, nenhum grupo de pesquisa que leia esses autores que a gente comentou aqui e esteja se aprofundando nisso. Mas não acho que seja uma característica da Sanfran especificamente, né? Acho que na maior parte das faculdades de direito no Brasil, a gente não tem a criminologia colocada como um campo de estudos tão importante como ele de fato e dentro da criminologia, quanto mais a criminologia queer, né, que é algo que esse evento e outros que têm acontecido, a gente está tentando trazer e difundir mais isso, né? Espero que nos próximos anos possa se ter muito mais gente lendo e debatendo criminologias transviadas. Seria ótimo, não só na Sanfran, mas em várias e várias faculdades de Direito por aí, e para além da faculdade de Direito também. Eu posso só complementar uma coisa, rapidinho? Quando eu penso assim no queer, especificamente no queer, tá? Eu penso na existência desse corpo queer como uma existência de resistência. Em que sentido? Que a instituição familiar não foi feita para te comportar. O Instituto Jurídico da Liberdade Individual não foi feita para te dar proteção. A liberdade de expressão também não foi feita para dar proteção à tua liberdade de expressão. O Estado não foi feito para compreender a tua existência. O próprio consumismo, né? Não dá conta. Hoje em dia está tentando, né? A gente sabe que existe, lógico, né? O liberalismo abarca tudo, mas o consumismo não foi feito pensando em você. O próprio desejo LGBT não foi feito pensando naquele corpo queer. As divisões de natureza e cultura não dão conta de um corpo queer. A separação entre vida íntima e vida política não respeita o corpo queer, né? As intersecções raça, classe, gênero e sexualidade no corpo queer ficam amplificadas. O sistema de saúde não foi feito para atender o corpo queer. Então, o corpo queer é aquele corpo que está brigando o tempo inteiro para permanecer vivo, para ter um relacionamento familiar, para ter um relacionamento amoroso, para ter acesso à saúde, para ter acesso à educação. Então, assim, porque para a gente não pensar o queer de uma maneira... eu estou na sigla LGBT, eu sou queer. Não, não é bem assim, né? O queer é aquele que está... para aquele que nada foi feito, né? Então, seria essa... por enquanto, só isso. Podemos dar sequência ao bloco de perguntas? Vamos lá. Agradecendo a todas as pessoas que nos acompanham. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Roraima, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, o Brasil inteiro, Alagoas, Maranhão. Agradeço muitíssimo. Continuem mandando, Brasília, continuem mandando no site de onde são, porque para a gente é sempre uma alegria muito grande receber pessoas do Brasil inteiro para dialogar. É para isso que a gente constrói. Paraíba, Brasília, Belém, Pernambuco, Paraná. Muito bom, muito bom. Fortaleza.
Vamos lá. Eu trabalho no mestrado O Lugar de Mulheres Travestis nos livros didáticos de geografia, onde analiso as imagens de gênero feminino e com os meus alunos construo novas narrativas, dando visibilidade da existência espacial das travestis e elaboro atividades com alunos nesse link. Tem alguns textos meus. Aí a pessoa manda o link. Minha pergunta é para a Alice, mais sugestões de como trabalhar temas LGBT nas aulas, se possível, pois na escola ocorre muita discriminação. E existem pesquisas que evidenciam isso. Tairone. Obrigada, Tairone. Aí a Caroline fala assim: gostaria de perguntar para a Alice se, considerando que as mulheres não poderiam ser sujeito ativo da sodomia, não há conflito perante a visão das noivas de Satã como influenciadoras do indivíduo masculino para o pecado no período inquisitório da Europa. Tamara, boa noite, Tamara. Podem resgatar as memórias dos autores e colar aqui ao final? Vai ser disponibilizado nas redes sociais das comissões. Eu sempre vi dados... Ítalo. Eu sempre vi dados sobre mortes de LGBTs levantados por ONGs e movimentos sociais, nunca pelos serviços oficiais. Agora que a LGBTfobia foi criminalizada, as mortes causadas por esse crime serão contabilizadas? Vou ler um bloco bom aqui, tá, gente? Só para a gente aproveitar o máximo possível o tempo. Anônimo. Como que a gente poderia, de uma forma mais dura, cobrar posicionamento das autoridades para penalizar a violência contra a comunidade LGBTQIA+? Pois me parece que, apesar de o STF ter considerado a LGBTfobia crime, as pessoas não levam muito a sério. Ouso dizer que, assim como o racismo, né? Nós estamos falando da Lei 7.716 de 89, que hoje se tornou um grande guarda-chuva para a diversidade e que tem uma dificuldade de instrumentalização em relação a isso. Daisy, o caso da Suzy Oliveira, travesti que o Dr. Drauzio Varela... Aí, acho que entrevistou. O promotor fez a acusação... O promotor que fez a acusação teria se valido dos estudos da criminologia queer? Outra. É possível pensar uma criminologia transviada, sobretudo como um modo de fazer frente ao normal, para além da chave das identidades? Outra pergunta. Maria. Vendo a exposição de vocês sobre o tema, não consigo não pensar no caso Indianara Siqueira. Penso que tem tudo a ver com os estudos queer e a dificuldade que o próprio dispositivo de poder da normalidade que está incorporado na criminologia teve. Aí, a última desse bloco, tá? Porque eu já me estendi bastante aqui. Igor, boa noite, Igor. Igor fala o seguinte: boa noite, eu sou o Igor, estudante do curso de Direito na Universidade Federal Rural do Semiárido. Um abraço para todo mundo. E extensionista do Centro de Referência em Direitos Humanos dentro da IES, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Abraço para Rio Grande do Norte. E gostaria de, primeiramente, parabenizar todas e todos pelas falas riquíssimas e pelas reflexões provocadas. Minha pergunta é: como realizar pesquisas na temática da criminologia transviada, alcançar demandas para a população LGBTQIA+, etc., quando se tem uma oportunidade muito grande pela própria identificação quando se tem uma dificuldade muito importante pela própria identificação da população. Perdão, é dificuldade a palavra. Por não se tratar de um grupo identificado tão facilmente como os grupos étnicos raciais, por exemplo. É permitido até um ocultamento da identidade enquanto sujeito desviante do padrão socialmente posto como normal. Em virtude da realização de um trabalho para descobrir as necessidades do grupo discente da universidade, enfrentamos, sobretudo, uma dificuldade e, por isso, minha pergunta. Muito obrigada.
Eu que agradeço, desde já peço desculpas, eu tenho ceratocone, quando chega aquele momento Sandy Júnior, quando a noite cai e o frio desce, meu olho embaça e às vezes não fica bom. Já peço desculpas, mas passo a palavra às pessoas que estão conduzindo o painel para suas falas. Vai lá, Alexandre. Eu comecei da outra vez, agora você começa. Beleza, Alice. Começando daqui. Acho que eu não consegui pegar o nome de todo mundo. Mas as perguntas eu consegui anotar. As primeiras foram para a Alice, vou deixar com ela mesmo. Deixa eu começar de trás para frente, vai ser mais fácil. O Igor perguntou no final sobre a dificuldade de identificação da população LGBTQI+, né? Essa é uma questão não só da criminologia transviada, como estudos de sociologia, estudos... Vou falar de sociologia, cara, onde eu estou. Em pesquisas quantitativas, né, em pesquisas de opinião pública, em que vão fazer um levantamento do que a população brasileira pensa sobre, por exemplo, quem vai votar no fim do ano. Por exemplo, fazer um estudo na cidade de São Paulo de quem vai votar para... Qual a perspectiva de voto para prefeito, para vereador. E conseguir medir a população LGBTQI por meio dessas formas é muito complicado, porque justamente as pessoas têm diferentes relações com essas identidades e várias pessoas têm práticas que são sexuais, são dissidentes, que não são as práticas heteronormativas, cisgêneras e tal, não vão virar para um pesquisador do nada e responder que tem esse tipo de prática, e podem ter esse tipo de prática e não ter essa identidade também. E não tendo essa identidade, não vão responder nunca que se veem como gays, bissexuais, pessoas trans, enfim, não binários, qualquer identidade dessas, dado que não é uma forma que a pessoa está se identificando no mundo. Por mais que nem tudo que ela faça siga o padrão normativo cisgênero heterossexual. Isso é uma dificuldade que é constitutivo desse campo, não tem muito como sair disso, mas como a gente está pensando, né, que os estudos transviados trazem, para a gente pensar para além da minoria, para além de pensar que é uma questão de um grupo específico de pessoas, a gente está pensando, né, esses processos e como eles operam. Então, não necessariamente não conseguir mapear e identificar todas as pessoas LGBTQI+, seja uma questão que não possa ser superada de outros modos para lidar com essa questão. Então, não necessariamente precisa ter um mapeamento de todas as identidades sexuais que existem, por exemplo, em todos os cárceres brasileiros, para a gente pensar sobre as violências que acontecem no cárcere brasileiro, como relações de gênero e sexualidade se estruturam ali, e como, por exemplo, travestis vão ser consideradas criminosas, enviadas para os cárceres e tal, mesmo que a gente não tenha uma contabilização de todas as pessoas que são consideradas travestis nos processos, inclusive porque várias vezes a identidade de gênero delas não é respeitada, né? Então elas estão lá com um outro nome que não é o nome delas. Enfim, tem várias dificuldades mesmo em fazer essas identificações, mas se a gente desloca de pensar que o problema seria só de identificar e contabilizar essas pessoas, e de pensar mais os processos, né, que a gente pode fazer a partir disso, outras formas de lidar com a questão se tornam possíveis, né, formas mais qualitativas, inclusive, de entender esses processos. É assim que, por exemplo, a sociologia, quando vai lidar com a sexualidade, faz, e diversos estudos transviados, criminologia transviada, fazem. Maria perguntou sobre o caso da Indianara Siqueira. Acho que tem tudo a ver, tem vários casos, né, de Indianara Siqueira que dá para a gente pensar a partir de criminologia transviada, não sei exatamente qual o caso específico, porque, enfim, ela é uma ativista com uma trajetória brilhante, inclusive tem um documentário sobre a vida dela sobre o período da vida dela que saiu recentemente em várias plataformas digitais, aí muito interessante, fica super recomendação para todo mundo que puder ver. Mas acho que tem tudo a ver, sim, pensando num caso dela que ficou famoso, nem tá nesse documentário, que é em relação a quando ela ia para protesto, ia para frente de uma viatura policial com os peitos de fora, né? Indianara Siqueira é uma travesti, trabalhadora do sexo lá do Rio de Janeiro, e ela ia com os peitos de fora e tal, e justamente e questionava, né? Se fosse prender ela porque estão tratando ela como homem, não como travesti, não na identidade feminina, né? Mas iam prender ela porque ela não pode colocar os peitos dela de fora. Mas se estão tratando ela enquanto homem, então ela pode colocar os peitos de fora como os caras estão ali correndo na praia sem camisa. Mas então, se não pode colocar os peitos de fora, então é porque ela é do gênero feminino. Então é porque tem uma outra relação ali.
enfim, fazer justamente esses bugs no sistema, fazer, né, essa engrenagem da cisgeneridade, dessa binariedade de gênero falhar, bagunçar esse negócio. É completamente transviado, queer, esse tipo de ação, e acho que tem muito que daria para pensar a partir de uma criminologia transviada, com vários exemplos da Indinara Siqueira e de outras ativistas travestis sensacionais que a gente tem no Brasil. O Bruno perguntou sobre a gente pensar para além da chave das identidades. Eu acho que sim dá, inclusive pensando o queer a partir da última fala que a Alice fez, que foi incrível, em relação ao queer enquanto nessa posição daqueles corpos para os quais todos esses sistemas foram feitos, não para que esses corpos possam viver, né, mas para destruir as possibilidades de vida ou ignorar as possibilidades de vida desses corpos, a gente pode construir pesquisas que não se limitem a quem se identifique de tal ou qual maneira e tal ou qual letrinha de LGBT, que aí é a mais. Mas sim, enfim, pensar os processos que tornam certos corpos, certas populações abjetas, não normais, anormais, podem ser descartáveis, e processos que tornam outras populações como normais, aceitáveis, respeitáveis, assimiláveis dentro do normal. Inclusive porque boa parte dos teóricos queer vão fazer uma crítica à identidade, né, e às identificações, enquanto que outros vão estar mais na chave, né, da identidade como uma tática, uma coisa que aqui a gente vai precisar de identidade para fazer política, ali a gente vai precisar de uma outra identidade, fazer uma outra política, fazer outras alianças. Enfim, é um amplo debate sobre estudos transviados e identidade. Desde perguntou sobre o caso Travesti Suzy, eu não conheço o que o promotor desse caso, quais foram as argumentações do promotor do caso, para eu poder pensar se ele usou estudos queer ou não. Para as primeiras perguntas, mas já estou acabando aqui as respostas, que foram muitas perguntas, né? A pergunta do Ítalo e uma outra pergunta que veio depois, que infelizmente eu não anotei o nome de quem perguntou, estão relacionadas à criminalização da LGBTfobia, né? Que a Alice levantou umas bolas em relação a isso. Inclusive, o jeito como ela falou, né? Que uma criminologia transviada pensaria o processo de criminalização, né? O que é esse processo aqui no Brasil? Isso é justamente o meu mestrado, que eu venho pensando e tal, estou tentando escrever sobre isso. Vamos ver o que sai disso. Mas acho que a partir disso eu posso, e também as contribuições da criminologia transviada, criminologia crítica, pensar com vocês essas perguntas, né? Tanto sobre como cobrar de modo mais duro punições depois da criminalização da LGBTfobia, que não estaria sendo levada a sério, assim como a do racismo, né, que a Marilis complementou. E a outra pergunta, né, de que agora que foi criminalizado, se essas mortes, as violências vão ser contabilizadas. Então, a partir do que a gente pode pensar da criminologia transviada, criminologia crítica, dos estudos que tem sobre o sistema de justiça criminal, para pensar se os números vão ser contabilizados, vão ser divulgados, tudo isso está para além de algo que de ser ou não crime, racismo, LGBTfobia ou qualquer outra tipificação penal, inclusive, porque isso vem do executivo e das formas como vão ser geridas as políticas, de se vai ser interessante ou não ter uma política que tente dar conta de ter números oficiais sobre essas violações e de divulgação desses números oficiais. Acho que agora, inclusive na pandemia, ficou bem evidente para todos nós, né, como se os números oficiais vão ser produzidos, sob que critérios e se vão ser divulgados, tudo isso está em disputa política e está em jogo. A gente não pode tomar como dado, né? E aí, nesse sentido, quando a LGBTfobia foi criminalizada pela lei Fatina ali, de entrar na lei de racismo ano passado, era um momento em que a maioria absoluta do território brasileiro já tinha leis que não eram penais, eram leis administrativas que puniam administrativamente discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Que no estado de São Paulo, por exemplo, que é de onde a gente está falando, né, desde 2001 tem essa lei. Mas eu acho que era mais de 85% do território nacional já tinham legislações assim. Na maior parte dos estados e das grandes cidades. Só que, com esses dados, já daria para você ir entrar em processos no judiciário em relação a discriminações que você sofresse. Só que a gente não tem dados disso, a gente não tem um acionamento assim, a gente não tem dados em relação a isso, dados divulgados sobre isso, mas desde 2001, ou seja, faz 19 anos aqui no estado de São Paulo que tem uma legislação nesse sentido. O fato de ter uma legislação penal também não faz com que vão preencher identidade de gênero e orientação sexual nos boletins de ocorrência, porque isso é algo que também já tinha no estado de São Paulo há alguns anos, justamente por pressão de ativismo LGBT e de políticas públicas de que tivesse essas categorias no boletim de ocorrência. Então já tinha antes da criminalização. E mesmo assim a gente não tinha produção de dados. Então agora, se vai ter ou não essa produção de dados, depende muito mais de vontade do Poder Executivo do que de outra coisa. A gente já teve divulgação de dados oficiais em 2012, 13, 14,
e depois, em 2016, se não me engano, de novo, tem 4 relatórios oficiais de violências contra LGBTs no Brasil, que foram divulgados pela então, Secretaria de Direitos Humanos. 3 durante o governo Dilma e 1 durante o governo Temer. Mas esses são dados, inclusive, que vêm a partir do... Enfim, não são dados também tão bem contabilizados. Eles se apoiam muito no que os movimentos sociais conseguiram levantar e também nos dados do SUS. Enfim, não se desenvolveu outros processos mais sistemáticos de contabilizar isso. E como cobrar punições como cobrar as punições. Eu, na verdade, perguntaria no sentido, como a Alice estava colocando, e como a criminologia transviada pode nos contar, né? Como a punição, o sistema penal e as suas instituições, suas agências, foram construídas historicamente tendo os corpos transviados que desviavam como alvo. Não foram construídos e não têm se atualizado, né, na história como formas de proteger esses corpos, mas como forma de atacar esses corpos, de controlar, de falar o que pode, o que não pode, punir esses corpos. Nesse sentido, eu não sei se a pergunta seria como a gente conseguiria fazer essas instituições funcionarem de uma maneira que elas historicamente nunca funcionaram, né? Elas sempre funcionaram dessa maneira seletiva, dessa maneira em que algumas criminalizações, alguns corpos são para ser criminalizados, alguns tipos penais são para ser levados a sério, e as nossas vidas, sobretudo as vidas dos corpos muito mais marginalizados do que eu, por exemplo, sou aqui gay, de classe média e tal, nos corpos das travestis, das pessoas LGBTs negras e periféricas, não consigo imaginar um sistema penal que possa dar conta de realmente fazer, de ter um papel que transforme essa situação de violência, justamente porque o papel que ele tem, na maior parte das vezes, na vida dessas pessoas, é de trazer violência, para elas ou para familiares delas. Então, na mira desse sistema, né? E aí, nesse sentido, me parece que, muitas vezes, quando a gente fica nessa chave de muitos anos se debatendo como ter uma criminalização como teve na lei do racismo, e agora que a gente conseguiu, a gente pensar como que a gente vai conseguir realmente punir, realmente fazer as punições, a gente acaba não levando em consideração como, pelo próprio funcionamento desse sistema de justiça criminal, para além das nossas vontades e do ativismo LGBT, ele vai funcionar de uma maneira seletiva, em que, se a gente tentar fazer muito, funcionar muito, 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 a gente vai conseguir, na verdade, algumas poucas condenações a mais, porque esse tipo de crime que é contra, tipo de conduta que vai ser contra LGBTs, não vai ser algo central para esse sistema. A maior parte das pessoas encarceradas estão por tráfico de drogas, que é considerado tráfico de drogas, né? Por crimes patrimoniais, que não tem nada a ver com violências LGBTfóbicas ou violências racistas, por exemplo. E quem vão ser as pessoas que vão acabar sendo punidas? Não vão ser as pessoas que são LGBTfóbicas e que têm um acesso real ao sistema de justiça, têm um direito à justiça garantido, ou seja, conseguem contratar grandes escritórios de advocacia para defender, em caso de ser acusado de alguma coisa assim. Vai ser uma pessoa que, enfim, sei lá, vai ser um porteiro que xingou um casal, vai ser uma pessoa que está ali, um garçom, um segurança de um shopping center, fez algum comentário assim, e que acaba tendo toda uma máquina do sistema penal contra essa pessoa num momento desses, né? Se a gente pensar, inclusive, que a gente poderia deslocar a pergunta da punição e pensar outras formas em que a gente poderia produzir menos violência e produzir mais condições melhores de vida para a população transviada, população LGBT, para negros, para indígenas no Brasil, que vão para além de ser uma justiça criminal, né? Pensar em políticas públicas que podem pensar em melhores condições de vida e outras relações com, enfim, outras oportunidades de vida mesmo. E falo isso também pensando que os casos que podem ser levados ao sistema de justiça criminal sobre a LGBTfobia, mesmo aqueles tipificados ali pela lei de racismo, são casos que quem conseguiria, né, levar? Que vítimas conseguiriam levar isso, ter uma estrutura para levar isso, até uma delegacia não ser vitimizado ali? E para continuar, que tipo de relação que tem ali, né? Porque geralmente você levaria uma pessoa que você não conhece. Uma pessoa que gritou uma coisa para você na rua e que foi a tal ponto, ou sei lá, que te agrediu na rua, e aí você iria lá levar. Mas se a gente pensar que a LGBTfobia, na verdade, a maior parte da LGBTfobia que a gente sofre não é de um desconhecido na rua que a gente nunca viu, é de gente que a gente conhece muito bem, que às vezes mora com a gente que estuda com a gente que cruza com a gente várias vezes, mobilizar um processo penal contra essas pessoas não é algo factível, na verdade.
Então a gente tem que pensar em outros instrumentos, outras formas que a gente possa também se fortalecer coletivamente e criar formas que vão para além de ficar pedindo mais e mais e mais punição. Porque esse caminho, inclusive, se a gente pensar na história da criminalização do racismo, né, a gente vê no que deu, a gente vê que poucos foram punidos. Porque é isso não é algo valorizado para esse sistema, e que as mobilizações coletivas que acho que têm produzido muito mais vida e resistência, né, ao racismo no Brasil, estão ligados a múltiplas formas de engajamento que os movimentos negros têm construído no Brasil nas últimas décadas. Têm sido fundamentais para fazer frente às violências racistas, são fundantes desse país, né? Acho que a gente pode pensar em muitos outros jeitos de também fazer frente às violências LGBTfóbicas que também são fundantes de como a gente tem funcionado. Desculpa ter me alongado, mas, enfim, nesse último ponto, eu acabo pensando bastante nisso e quis compartilhar aqui algumas coisas. Fabuloso, Alexandre. Você não se alongou, você nos brindou com reflexões muito importantes. Vou dar sequência aqui porque nós temos um mar de questionamentos e o tempo cada vez mais exíguo. Os convidados acham problemático a homofobia ser criminalizada a partir da categoria racismo? Bom, acho que a gente já abordou bastante isso. Alexandre, adorei sua explanação. Essa é a Shene Souza. Alexandre, adorei sua explanação. Apesar do tema específico sobre o movimento queer, acho importante também citar o movimento não binário, que ainda é muito invisibilizado. Minha pergunta é mais para esse intuito, tornar presente o movimento não binário nos discursos. Aline, como pensar em um corpo queer enquanto identidade se a própria teoria se afasta dela? É impossível pensar em um corpo queer? Emerson, boa noite, de início parabéns pelo evento, aos palestrantes, às pessoas que fizeram suas falas e, enfim, os idealizadores. Estou tentando dar uma resumida aqui, tá, gente? Minha pergunta é para os organizadores do evento. O evento será gravado? Será gravado e disponibilizado no YouTube, no canal da Comissão de Cultura e Eventos. Até que ponto... Matheus, até que ponto reconhecer a vulnerabilidade das pessoas heteronormativas no âmbito da vitimologia é importante para combater a discriminação LGBTQIA+. Não heteronormativas. Aí a pessoa corrigiu. Eu amo a Indianara, ela é brilhante. Maria. Nara. Em Foucault, História da Loucura, já sentimos o aspecto da marginalização, mesmo relatando sobre os débeis em um momento médio da história. Todavia, a substância da exclusão e marginalização permaneceu durante o lastro tempo. Dessa forma, como vocês observam a desqualificação, infelizmente hierárquica, entre os homossexuais brancos, negros no grau de violência? Bourdieu fala em a dominação masculina, trabalhará no âmbito heteronormativo a violência simbólica com as mulheres. Podemos mudar essa esfera e pensar na violência simbólica com os LGBTs? Oxene, errei. É Oxene, perdão. Minhas mais sinceras escusas. Henrique. A sociedade parte de um pressuposto que todos são heterossexuais. A comunidade LGBT teria a responsabilidade de se afirmar perante as instituições que são LGBT, como foi comentado sobre o casamento, ou deveria haver uma integração de todos sem a questão envolvendo a sexualidade. Um exemplo seria se assumir LGBT. Aproveito aqui rapidamente para saudar doutora Luanda Pires, doutora Marina Ganzaroli, doutor Guilherme Gantos, cordiais abraços a Montes Claros, Uberlândia, Rio das Ostras, Jussara, Goiás e Campo Grande. Por favor, falem. Eita, que situação, hein? Vocês estão colocando a gente numa saia justa. Eu não consegui pegar o nome de algumas pessoas, mas teve uma pergunta que eu achei muito interessante, que seria como, já que as instituições leem a gente a partir da chave da heteronormatividade, se seria como se fosse, me pareceu isso, como se fosse um dever nosso, que a gente se colocasse como LGBT, né, se assumir, vamos dizer assim.
Isso é uma decisão que, ainda que seja uma decisão política, e sim é uma decisão política, né? É muito questionável, às vezes, quando alguém diz a minha... a minha decisão de ser lésbica é uma decisão política. Ah, mas como é que você pode politizar o campo do desejo? Sim, o campo do desejo é político, né? A construção do desejo é uma construção política. Então, sim, o campo do desejo também é político. Então, quando a gente se assume, a gente toma uma posição política diante da sociedade, diante da família, diante das instituições, e isso é, sim, muito importante. Mas não cabe às pessoas, às lideranças, vamos dizer assim, de uma forma, quando a gente trata de um movimento, dizer aos outros membros daquele movimento como ele deve se colocar diante da sociedade, diante da família, diante das instituições. Principalmente porque a gente está tratando de um grupo que sofre uma retaliação e que sofre uma retaliação que pode lhe causar a morte. Então, essa precisa ser uma decisão elaborada, precisa ser uma decisão que parta de um amadurecimento dessa pessoa, né? Agora, de fato, é uma postura que eu entendo, por exemplo, quando a gente pensa em termos de instituição, como você colocou, se a instituição ela nos lê a partir da chave da heterossexualidade, em virtude da norma, né, ser heterossexual, como que a gente pode fazer? A gente pode, enquanto população LGBT, tomar essa instituição. Se a gente está falando do Poder Judiciário, a gente pode tomar o Poder Judiciário. A gente vai resolver o problema estrutural? Provavelmente não. Mas a gente pode, de alguma forma, amenizar. Se a gente está falando de alguma outra instituição como o Ministério Público, a gente pode tomar o Ministério Público. Encher o Ministério Público de bicho e sapatão, e bi, e trans, e travesti. Enfim, é um sonho, é uma utopia, né? Mas, enfim, a gente trabalha com utopias para chegar ali no meio termo, né? Então, seria talvez uma solução possível, né? E quando alguém falou sobre a questão racial, agora eu não peguei mais especificamente quais eram todas as questões, mas eu só queria conversar um ponto com Tairone, também nessa chave da dificuldade de dar uma resposta, né? Como tratar textos e questões LGBTs numa sala de aula, né? E eu volto a dizer, eu não tenho como te dizer isso sem viver a tua experiência, né? A sua experiência que vai... Com certeza você está muito mais... sabe muito mais como lidar com essa situação do que eu que estou aqui. Então, que estou aqui, não estou na tua sala de aula, né? É isso que eu me refiro. Então, eu acho que esse é um trabalho que é de fato inevitável, né? Mas eu não tenho ilusões sobre questões de repercussões individuais na vida né, de cada um e cada uma. A gente tem que fazer esses balanços. Então, às vezes a gente pode tratar questões sem dizer que está tratando questões, como eu estava conversando com o Alexandre, tem muitas obras que são da criminologia transviada que elas não se dizem da criminologia transviada, né? Então a gente pode trabalhar, por exemplo, o combate ao machismo, o combate à LGBTfobia, muitas vezes sem dizer que está fazendo isso. Então, acredito que tu seja aí de uma sabedoria ainda maior do que a minha para trabalhar essa questão. E eu gostaria muito de saber como trabalhaste essa questão. Bom, eu acho que eu passo para Alexandre, e se eu pensar em alguma coisa a partir do que ele vai falar, eu devolvo. Obrigado por todas as perguntas, gente. Vocês perguntaram um monte de coisa, várias coisas super difíceis para a gente pensar aqui rápido. Mas muito massa ter essa participação e esse interesse. Muito gratificante para mim e para a Alice, com certeza. Deixa eu pensar. Acho que, respondendo a Nara, né, que ela fez uma pergunta sobre o Foucault, uma outra sobre o Bourdieu, tem um autor que pensa a homofobia a partir do Bourdieu, de dominação masculina, que se chama Daniel Welser Lang. Welser com W e Z. É interessante de você dar uma olhada ali como dá para pensar a partir
de uma perspectiva bourdieusiana, essas questões. Sobre a desqualificação de homossexuais brancos e negros no grau de violência, que a Nara também perguntou, acho que para a gente pensar o grau de violência, de ficar medindo quanto seria violência, né, porque grau dá uma certa possibilidade de mensuração, de quantificação, a gente pode pensar, né, como são intersecções diferentes e como no lugar do homossexual branco, é um lugar social distinto dos homossexuais negros, e dos homossexuais negros são periféricos, dos homossexuais negros que não são periféricos, dos que vivem em cidades grandes, dos que vivem numa cidade do interior, e que isso faz com que tenham diferentes contatos com experiências de violência LGBTfóbica conforme estão vivendo seu dia a dia, e que não vão fazer com que sejam da mesma maneira, mas que vão colocar com certeza corpos homossexuais negros periféricos de uma cidade do interior do estado, por exemplo, muito mais propenso a sofrer várias violências do que um corpo homossexual branco de classe média que mora no centro do Rio de Janeiro, de São Paulo, por exemplo. E a partir dessas intersecções é muito rico a gente poder pensar, né? A partir delas, não pensar que é uma coisa ou outra, né? Mas a gente tem o tempo inteiro raça e gênero, e sexualidade e classe e regionalidade, tudo isso operando ali junto. E muito bom que o Shane trouxe a questão não binária para a gente pensar aqui. A Aline trouxe em relação a corpos queers como identidade, tensão disso com a teoria. Isso é uma grande tensão, na verdade. É isso, nas teorias, em vários ativismos queer. Queer não é uma identidade. Da forma que a gente falou aqui, a gente não pensou queer enquanto uma identidade, né? A gente pensou como várias outras formas, né? Esses corpos queer não seriam corpos que se identificam e falam, eu sou queer, eu sou transviado, mas sim por essa posição, né? Que eles vão sendo construídos frente à norma, em fazer frente à norma, como a Alice muito bem pontuou, mas há apropriações identitárias do queer. Foi isso que eu tentei pontuar quando eu falei de distinções no movimento não binário. E acho que eu posso passar de volta a bola para a Alice. Então, vou só concluir com essa questão aí sobre o corpo queer enquanto identidade e que não existe um corpo queer por excelência, vamos dizer assim. De fato, esse é um problema homérico, enfim, que é tratado sobre essa questão. Só que, assim, as teorias queer, de uma forma geral, elas tentam combater o essencialismo dessas identidades, mas elas reconhecem que existem identidades nesses processos, né? As identidades, a questão é que as identidades, elas não são fixas, elas não são imutáveis, né? Elas são fluidas, elas são muitas vezes temporárias, elas são passageiras, elas não se colocam e permanecem, né? Mas os teóricos e as teóricas queer, elas reconhecem que existem identidades. E esse é um ponto de bastante conflito, por exemplo, com feministas, algumas feministas negras que entendem, por exemplo, a identidade negra como parte da sua militância, como parte de formação. Então, a sua ancestralidade é algo muito importante. Não é algo passageiro, não é algo que se constrói a depender das circunstâncias. Não, só que, de fato, ela é historicizada, porque aquela ancestralidade ela tem uma colocação histórica muito importante. Então, é um conflito, mas, ao mesmo tempo, pode se apresentar como um falso conflito, a depender de como você constrói essa relação. Tá? Então, é como eu coloquei aqui no começo, que eu estava saudando os alagoanos, né, todos os presentes em nome dos alagoanos e alagoanas, porque eu sou uma alagoana. Mas isso não necessariamente é algo que me essencializa de uma forma estática. Por quê? Porque ser alagoana, e não só ser uma alagoana, ser alagoana, branca de classe média, assim, assado, em Maceió é uma situação, ser uma alagoana, assim, assado, em São Paulo é uma outra situação. Então, essa identidade regional me atravessa de uma maneira diferente. É igual, de uma forma como a gente pode pensar, uma identidade sexual, uma identidade de gênero, uma performance de gênero, uma performance de regionalidade. Por exemplo, eu me identifico como alagoana, mas se eu passo a minha vida inteira em São Paulo, eu só nasci em Alagoas e eu passo a minha vida inteira em São Paulo, eu sou alagoana ou sou paulista? Não é o caso, eu sou alagoana. Mas se isso acontece, como que fica essa questão da regionalidade? Então,
as identidades, elas nos atravessam, e aí tem a ver com esse grau de violência aí que foi trazido sobre a questão do homossexual branco, negro. As identidades, elas nos atravessam não sozinhas, né? Elas nos atravessam em conjunto com outros marcadores que são tão importantes na formação de uma existência, na forma como este corpo ocupa um espaço público, um espaço privado, um espaço na política, um espaço doméstico, um espaço, enfim, espiritual, cósmico, como quer que seja. Então, é dessa maneira que a gente tenta pensar as identidades dentro da teoria queer, né? Como algo que não é fixo, algo que não é permanente, algo que é possível de se modificar. Seria mais ou menos isso. Não sei se fiz muito sentido. Bom, fico com o encargo, então, de fechar aqui, por conta do horário. Algumas considerações finais que eu queria fazer. Como eu já falei, né, a importância desse evento é muito, muito relevante. Como um evento de criminologia, eu acredito que a gente tem levantado questões muito relevantes e conceituais, como, e aí eu destaco a própria crítica sobre a demanda da criminalização, apesar de legítima, né, e a problematização do sistema criminal de uma forma geral, né? Então, a criminologia queer, ela nasce de uma perspectiva crítica da criminologia, né? Então, a gente não pode ignorar todas essas críticas vindas da criminologia crítica e que nos fazem pensar toda essa estrutura falida ou muito bem projetada e funcionando exatamente como ela deveria estar funcionando, né? Então, é difícil da gente pensar soluções, mas a gente não pode deixar de problematizar. E é isso que a gente está fazendo aqui, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né? Então, eu agradeço imensamente pela participação e pela contribuição brilhante da Alice e do Alexandre na construção desse conhecimento, das discussões que a gente fez aqui, e de todo mundo que está interessadíssimo até agora. As perguntas foram maravilhosas, foram super profundas. Nós estamos ainda com 270 participantes, então tá incrível esse evento, e agradeço mais uma vez. Então agora eu passo a palavra à nossa presidente, a Marilis, para ela finalizar. Obrigada, Fernanda, obrigada, Alice, obrigada, Alexandre. Agradeço também aí a força motriz de todos esses eventos, que são as trabalhadoras e os trabalhadores da Ordem dos Advogados do Brasil, que permanecem até este momento, dando o respaldo técnico necessário para que os trabalhos sejam feitos de maneira dinâmica, com qualidade excepcional. Então, agradeço muitíssimo a Fabiana, que nos acompanha hoje, ao Tiago, que nos acompanha hoje, e a todos que fazem com que essa grande roda gire. Mandando os abraços que aqui seguem a Mâncio Lima, do Acre, né, na região do Acre. Muito bom saber que estamos de norte a sul desse país dialogando, refletindo, e esse momento de pandemia é triste, mas também nos proporcionou aí uma nova configuração de eventos, onde nós saímos da realização de atividades na capital de São Paulo e passamos a conhecer as colegas e os colegas do Brasil inteiro. Isso é muitíssimo bom, e eu fico extremamente feliz e honrada por cada uma dessas quase 400 pessoas que passaram por aqui essa noite. Então, numa noite de alegria, de casa cheia, aqui o Nordeste em peso, Sul da Bahia, Pernambuco, Alagoas, é sempre muito bom. Agradeço muitíssimo e, enfim, encaminho os trabalhos que nessa noite de casa cheia, de mentes pulsantes e de corações aquecidos pudemos realizar. Sendo assim, sem mais delongas, encaminho o encerramento do webinário Criminologia Queer, agradecendo muitíssimo os trabalhos da Comissão da Mulher Advogada, da Comissão da Igualdade Racial, Comissão da Diversidade Sexual, da 40ª subseção, que seria a subseção de São Caetano do Sul, e agradeço em nome, né, da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, que é presidida por mim, a Marilis Costa, Rafaela Reis e Lázara Carvalho, na boa condução de trabalhos, enfim.
Agradeço muitíssimo as painelistas, agradeço a Alice, agradeço a Alexandre, a organização de Fernanda Darcy, que coordena muito bem os trabalhos e hoje abre com chave de ouro aí um momento histórico que se repetirá certamente. Enfim, sem mais delongas, pela 4ª vez, encaminho esse encerramento dos trabalhos, agradecendo a presença e a audiência de todas. Forte abraço e até a próxima.